Meu nome é Elvis José Ribeiro. Quando fui ordenado chefe de terreiro na Umbanda, eu ganhei o nome de Itaité, Elvis Itaité. Tenho 51 anos e aqui a minha missão aqui é levar à frente esse terreiro, né, praticando a caridade dentro da lei de Umbanda e enfim, tentando colaborar assim, para melhorar um pouquinho a situação aí que o mundo tá e se encontra. Vamos ver se pelo menos um pouquinho a gente consegue fazer, né? Saravá Ogum, Saravá Gongá, Saravá Ogum, Saravá Gongá, Saravá seus sete ondas. Nós seguimos a seguinte, historicamente, documentadamente, que nós temos no Brasil, a Umbanda começou a ser organizada de forma assim mais, vamos dizer, de uma maneira mais pura, né, com o advento do Zélio de Moraes em Niterói, quando ele recebeu lá o caboclo das Sete Encruzilhadas. Tem literatura sobre isso, né, narrando esses acontecimentos. Ali ele foi lançado as bases da Umbanda, né, que aliás, muito se perdeu. A Umbanda, na prática da caridade mesmo, né, sem a cobrança, sem a parte pecuniária, sem atabaque, sem palmas, assim começou a Umbanda. O fardamento branco, trabalhando com linha de caboclos, que são os índios nossos, né, alguns índios, pretos velhos, pretas velhas, crianças, e depois foram surgindo, com o passar do tempo, linhas auxiliares. Até mesmo o enquadramento do Exu Guardião veio após esse advento. Ele aceitava e ele começou a marcar o passo dessa doutrina. Então a Umbanda documentada começou ali, creio eu, e a gente sabe porque também as entidades, os guias nos falam que já vinha vindo o movimento umbandista antes. Ele veio descendo porque com o advento do kardecismo no Brasil, o espiritismo começou a entrar nas camadas mais, né, pessoas mais estudadas, de poder aquisitivo maior, mais intelectuais, que tinham oportunidade de estudar na França, na Inglaterra, enfim. E o espiritismo começou a disseminar. E ao mesmo tempo, nos cortiços, nas favelas, onde o povão que não tinha acesso a nada, a situação era muito mais precária do que hoje. Hoje ainda é, mas antes era mais. E eles já trabalhavam ali com a cabula, né, com a macumba, que são variantes, catimbó, que são variantes de cultos fetichistas, pagelança, enfim. E os espíritos, ou então o espírito de luz vinha numa mesa, ou vinha um espírito ruim numa sessão dessa, né? E então eram opostos, e ele tinha existia uma grande batalha aqui dentro do Brasil em termos assim espirituais, e o pessoal, ao mesmo tempo, esse pessoal de grande poder aquisitivo que iam nas mesas, se orgulhavam de se dizer espíritas até então, né, de certa forma até tentando enfrentar a Igreja e Estado, na época a Igreja Católica. Só que quando eles queriam lá fazer suas maldades, né, eles procuravam esses lugares, pagavam esses feiticeiros, e eles faziam lá suas... Então era comum carruagens, numa época que ainda não tinha carro, parar nesses cortiços de vez em quando, descer aquelas senhores meio que disfarçando ali para ir lá e fazer o seu trabalho para prejudicar alguém, né? Então começou a despertar os guias da Umbanda, nos guias, nos luminares, espíritos responsáveis aqui pela guarda aqui dentro do Brasil. Começou no espaço uma formação e de uma forma de combater isso. Então os espíritos ancestrais, que nem nossos índios, né, que muitos ainda, o pessoal costuma falar assim, selvagens, né? Na verdade não tinha nada de selvagem. O mundo era antigamente como ele é hoje. Tinha gente boa e gente ruim. Tinha gente que sabia plantar, que sabia colher, que sabia caçar, e tinha gente que explorava.
Então os bons se tornaram espíritos luminosos. Dentre esses ancestrais juntados são os espíritos nossos índios, espíritos de missionários, inclusive de outras religiões, inclusive jesuítas, espíritos que depois do desencarne se viram na condição espiritual, uma nova realidade até então para eles desconhecida. E também, principalmente, que é uma coisa que a gente gosta, ama dentro da Umbanda, a chegada dos nossos pretos velhos e pretas velhas que vieram aqui desde o início da escravidão, porque o Brasil foi o país que teve a escravatura mais longa. Foi o último país a abolir a escravidão. Então já tinha decorrido centenas de anos, né? E tinha esses espíritos que também, dentro da luz, queriam fazer alguma coisa, porque tinha muito ali da parte africana, da parte índia, na magia negra criada, então. Né? E eles começaram a vir, e quando se manifestava na mesa de kardecismo, do espiritismo, para tentar fazer uma mensagem, eles eram simplesmente assim, expulsos, porque eles não aceitavam, era um espírito ignorante, que não sabia conversar, que não sabia isso, enfim. E ao mesmo tempo eles não conseguiam, eles não entravam dentro das macumbas, vamos dizer assim, dentro das cabulas, porque ali era a zona de treva, e esses espíritos também não aceitavam. Então começou a formar uma coisa meio que, mais o movimento foi fortalecendo espiritualmente e por fim deslagou no caboclo das 7 encruzilhadas, né? 7 encruzilhadas, 7 caminhos. É uma coisa bem assim do setenário sagrado. Esse caboclo, ele disse que estava à beira de uma encruzilhada do espaço, não essas encruzilhadas de fazer despacho. E ali ele pensativo e amargurado, quando ele sentiu uma luz perto dele, e ele olhou e viu a figura de Jesus. E Jesus dirigiu a ele e perguntou por que ele estava chorando. Ele falou, porque eu quero fazer alguma coisa, estou vendo tudo que está acontecendo nessa terra, mas eu não sei bem o que fazer. Aí ele falou, então pega sua flecha e vai e pratica a caridade. Aí ele pegou, falou, e teu nome será Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque para você não terá caminhos fechados. Que aí começou a Umbanda. E hoje muita gente lembra mais do Exu das 7 Encruzilhadas do que do Caboclo, que é o verdadeiro, né, o iniciador, vamos dizer assim, de todo esse movimento gigantesco que hoje tem no Brasil, que se chama Umbanda. E o ponto riscado dele, que a gente fala, o símbolo dele, é uma flecha vindo de baixo para cima, atravessando um coração, né? Levar a caridade ao alto, acima de tudo, é o simbolismo desse ponto.